aqui nós temos o resumo das equações que deduzimos na aula passada, né? Então, nós temos a quantização para o raio, quer dizer, o raio do elétron no átomo de hidrogênio, ele depende do número quântico n, que vai ser então esse raio 0,529 angstrom, que é o raio de Bohr, o raio da primeira órbita, que multiplica por n ao quadrado sobre z. Z por quê? Porque esse modelo serve para o hidrogênio, que tem um elétron, serve para o hélio mais, que tem um elétron, para o lítio 2 mais, que também tem um elétron. Enfim, você pode pensar lá, sódio, qual é o número atômico do sódio? 11, então aqui 10 mais, e assim por diante. Obviamente, quando o número atômico aumenta, o raio diminui. Por quê? O raio do hélio, por exemplo, hélio mais, do íon hélio, vai ser menor que o raio do hidrogênio, porque você tem dois prótons no núcleo que vão puxar mais fortemente o elétron da órbita para próximo do núcleo. Lembrando que o elétron não segue aquela trajetória circular em direção ao núcleo, aquela trajetória espiral, não existe o colapso atômico, porque nesse modelo, a explicação é, usando esse modelo, que a força centrífuga se iguala à força de atração elétrica aqui. A energia do elétron também depende da órbita, então aqui nós estamos falando de órbita. Isso aqui vai ser menos 13,6 elétron-volt por átomo, né? Essa é a unidade, que multiplica por z ao quadrado sobre n ao quadrado. Então, essa energia negativa, indicando interação atrativa entre elétron e próton. Isso aqui veio lá da lei de Coulomb. À medida que n aumenta, a energia fica menos negativa. Quando n for igual a infinito, a energia vai ser zero. Aqui a velocidade, deixa eu me lembrar aqui da velocidade, é 2,18 vezes 10 a sexta metros por segundo, que multiplica por z sobre n. Quanto maior o n, menor essa velocidade, porque você não vai precisar de uma força centrífuga tão intensa para balancear uma força de atração elétrica menor. Bom, 2,18 vezes 10 a sexta, velocidade do elétron na primeira órbita do hidrogênio, segundo o modelo atômico de Niels Bohr, se eu dividir pela velocidade da luz, 2,99790 aqui, então isso aqui dá mais ou menos 7% da velocidade da luz, né? Então essa velocidade do elétron na primeira órbita do hidrogênio é mais ou menos 7% da velocidade da luz. Então, em resumo, você tem lá que o elétron vai ocupar determinadas órbitas, ou essa, ou essa, ou essa, mas não uma região entre uma órbita e outra, modelo atômico de Bohr, que serve apenas para átomos hidrogenoides, átomos com apenas um elétron, no estado gasoso. Então é um modelo muito, muito limitado. Ele teve algum sucesso na explicação das linhas espectrais do hidrogênio, mas também nesse mesmo aspecto vocês vão ver daqui a uns minutos que ele falhou para explicar a estrutura fina. Como é que acontece a emissão de luz? Então imagina que você tem o átomo no estado fundamental, o átomo de hidrogênio, o elétron na primeira órbita. Ele pode ganhar energia, por exemplo, se incidir luz sobre ele, tem que ser luz, digamos assim, num comprimento de onda, uma frequência específica, ou se o elétron for, se o átomo for bombardeado por elétrons balísticos. Imagina assim, você tem o seu tubo de raios catódicos, você tem o cátodo, tem um ânodo, imagina aqui o cátodo, e aí vem um elétron de alta energia, ele colide com o átomo, não vai colidir com o núcleo, porque o núcleo é muito, muito, muito pequeno. O elétron transfere parte da sua energia para o elétron que está na primeira órbita, esse elétron passa da primeira órbita para a segunda órbita, e quando ele volta, ele emite luz. Aqui citando só a segunda órbita por conta desse desenho, mas você pode ir para órbitas bem mais externas, inclusive voltar para a segunda órbita e não primeira. Quanto maior o n, número quântico principal, que indica a órbita, menos negativa é a energia, indicando uma interação menor entre o elétron e o núcleo à medida que o elétron se distancia do núcleo.
Então, novamente, a emissão de luz por átomos de hidrogênio, como acontece? O átomo de hidrogênio no estado fundamental, o elétron na primeira órbita do átomo de hidrogênio, segundo esse modelo de Bohr, ele pode absorver energia, por exemplo, quando você incide luz de determinadas frequências no átomo, ou quando você bombardeia os átomos de hidrogênio com elétrons de alta velocidade, os elétrons podem sair da primeira órbita, então aqui é a primeira órbita, estado fundamental, estado de menor energia, e para órbitas mais externas. Então aí você vai ter o átomo excitado. Quando esse elétron volta para órbitas mais internas, vai emitir luz. A faixa de frequências vai depender digamos assim, da posição final do elétron. Por exemplo, se o elétron sai da sexta órbita e vem para a segunda órbita, aqui você vai ter 410 nanômetros, luz roxa. Se sair da quinta para a segunda órbita, essa luz azul, 434. Isso aqui é a série de Balmer, né? Nós já vimos em aulas passadas. Se for da quarta órbita para a segunda órbita, luz verde, 486 nanômetros. Da terceira órbita para a segunda órbita, luz vermelha. Então isso aqui já foi estudado, já vimos a equação de Rydberg. Se o elétron voltar para a primeira órbita, como você vê aqui, a diferença de energia é maior, então vai emitir luz ultravioleta. Se o elétron voltar para a terceira órbita, então a diferença de energia entre uma órbita e outra é menor e o elétron vai emitir luz infravermelha. Aqui você tem alguns valores tabelados de energia do elétron nas diferentes órbitas. Notem que à medida que a órbita aumenta, o N aumenta, indicando órbitas mais externas, a energia vai ficando menos negativa e a energia vai se aproximando de zero até quando você tiver N igual a infinito. A velocidade diminui com o aumento de N e, obviamente, a distância em relação ao núcleo, que é o raio da órbita, aumenta, é claro, né? Está ocupando órbitas mais externas. Como essas equações que eu acabei de passar não são lineares, você tem aqui uma separação entre os níveis de energia, entre as órbitas. Então, essa aqui, primeira órbita, segunda órbita, terceira órbita e assim por diante, separação não linear. Então, aqui você tem a equação simplificada da variação da energia em função de n. N é um número quântico que representa a órbita do modelo atômico do Bohr, né? Então, na primeira órbita, n igual a 1, a energia é menos 13,6. Isso aqui está em Joule, mas você pode converter para elétron-volt. Quando n passa para 2, a energia vai ser 1/4. Quando n passa para 3, a energia vai ser 1/9. E assim por diante. Notem que em função dessa não linearidade na equação, à medida que n aumenta, a diferença de energia entre os diferentes níveis, entre as diferentes órbitas, vai diminuindo, até quando você chegar ao contínuo de estados, n igual a infinito. Então aí você não vai ter mais separação de energia e você tem o elétron livre. Bom, o modelo atômico de Bohr explica, pelo menos, a estrutura, digamos assim, menos precisa do espectro de emissão do hidrogênio, né? Então você imagina aqui, novamente, você tem o núcleo central e positivo, você tem um próton, né? E aí você tem as órbitas, né? Obviamente eu não estou colocando em escala aqui. Então você tem um átomo energeticamente excitado. Então o átomo de hidrogênio recebeu energia de alguma forma, ou através de um fóton de luz, ou através de uma colisão com um elétron balístico, e o elétron passou por uma órbita mais externa. Por exemplo, para essa órbita aqui, que seria 1, 2, 3, 4, 5, quinta órbita. Se ele retornar para a segunda órbita, ele emite luz, deixa eu pensar aqui, da quinta eu acho que é azul, né? Se for da terceira para a segunda, vai emitir luz vermelha, que é a mais importante aqui. E você pode deduzir a partir dessa expressão aqui a equação de Rydberg, pensando que a variação de energia entre uma órbita e outra vai ser igual a hν, que é igual a hc sobre lambda. Aí pensa no seguinte, a variação de energia numa transição vai ser a energia, digamos, em N2, menos a energia em N1. Então, N1 pode ser, por exemplo, a segunda órbita, N2, por exemplo, pode ser a terceira órbita.
Então, essa variação de energia você pega por essa expressão aqui. Lembrando que esse 13,6 elétron-volt vem justamente da reunião dessas constantes aqui. Eu vou usar simplesmente isso aqui, vou chamar isso aqui de K, simplesmente. Simplifica a nossa vida. Então, a variação de energia é Hc sobre lambda. Então, como é que é? A variação de energia vai ser, então, esse menos 13,6, ou a reunião dessas constantes aqui. Deixa eu pensar aqui, se você tem um número atômico 1, né? Então aqui você tem 1 sobre N1 menos 1 sobre N2. Enfim, você trabalha direitinho aí a álgebra, e com o modelo de Bohr você consegue deduzir exatamente a equação de Rydberg, inclusive com as constantes físicas aí do modelo de Bohr. Aqui acho que é 1 sobre N2, se não me engano, depois vocês conferem aí. Com as constantes físicas aqui, com essas constantes aqui, deduzindo-se a equação de Rydberg, você consegue o valor de R experimental. Então você tem aí um sucesso do modelo de Bohr em explicar a estrutura dos espectros de emissão do hidrogênio. Então, você pode deduzir a equação de Rydberg a partir da equação que calcula a energia em função da órbita para o modelo de Bohr. Você pode, inclusive, encontrar o valor de R a partir das constantes fundamentais aqui. Então isso é bem interessante, quer dizer, isso foi um sucesso para o modelo de Bohr. Porém, já no final do século passado se tinha acesso a espectrômetros mais sofisticados que verificaram que, na verdade, essa linha de emissão vermelha do espectro do hidrogênio não é uma linha única, mas é uma linha dupla, então é um dubleto. Você vê aqui os comprimentos de onda bem parecidos, 656,27, 656,29. Não é simplesmente como está aqui, cadê aqui? 656, 656,27, 656,29. Então, na verdade, a linha vermelha corresponde a duas linhas muito, muito próximas. E isso o modelo de Bohr não consegue explicar. A rigor, isso aqui tem a ver com o acoplamento do momento angular de spin do elétron com o momento magnético do movimento angular orbital. Então, a teoria quântica, a mecânica quântica explica isso, mas o modelo atômico de Bohr, não. Então, o modelo atômico de Bohr teve, digamos assim, sucesso ao explicar, grosso modo, a emissão de luz por átomos de hidrogênio, a você poder, com as equações do modelo de Bohr, as equações teóricas, você chegar à equação de Rydberg, inclusive estimar o valor da constante R, a constante de Rydberg, porém falha ao tentar explicar, a não explicar a estrutura fina do espectro de emissão do hidrogênio, justamente aqui nessa linha vermelha do espectro de emissão de hidrogênio, que é a linha alfa, vamos dizer assim, você tem um dubleto. Então faltava uma teoria então no começo do século para explicar isso aí. A teoria de Bohr não explicava. A teoria de Bohr teve vida curta, foi interessante em vários aspectos, muitos conceitos da teoria de Bohr nós ainda usamos, mas as equações, essa ideia do elétron rodeando o átomo em órbitas, isso aí já se sabe que não faz sentido, porém explicou alguma coisa, falhou na explicação da estrutura fina, foi um avanço na ciência, teve vida curta, logo em seguida veio a mecânica quântica e, bom, também outra, digamos assim, limitação do modelo atômico de Bohr é que ele serve unicamente para átomos hidrogenoides, ou seja, átomos com apenas um elétron, tipo átomo de hidrogênio, íon lítio 2+, íon hélio. Então precisávamos de modelos atômicos de teorias mais sofisticadas. Então isso veio em seguida com a teoria quântica, e isso já começaremos a estudar na nossa próxima aula. Até lá!